Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, recebendo hoje o escritor e palestrante Anderson Hernandes, que traz aqui informações importantes sobre marketing pessoal e marca pessoal, que são coisas muito distintas. Nós falamos aqui no primeiro bloco da questão da marca pessoal, inclusive envolvendo grandes personalidades do mundo artística, do futebol, que são os expoentes. A questão do marketing pessoal. Se percebe muita reclamação e muita tensão quando um candidato vai a uma entrevista, seja qual for o nível, especialmente se a pessoa vai estar buscando alçar o primeiro emprego ou um voo mais alto em sua carreira. Daria para a gente permear algumas sugestões básicas de um preparo para ir numa entrevista? Que sirva para qualquer faixa social ou econômica, disputando a vaga de recepcionista ou o cargo de diretor. Com certeza. Olha, hoje nós podemos dizer o seguinte, o profissional que consegue ser entrevistado, ele já pode-se dizer que está sendo bem sucedido. Né? Já cumpriu várias etapas. Porque ele praticamente já conseguiu passar da etapa da triagem do currículo, né? Sendo que a grande maioria dos currículos eles nem passam por isso, né? Quando o profissional chega, por exemplo, a um processo seletivo, ele vai para o processo de entrevista pessoal, até mesmo para uma dinâmica de grupo e tudo mais, tudo no profissional passa a ser observado. Por que acontece hoje com o profissional de recursos humanos? É difícil de ele identificar, baseado naquilo que o profissional coloca num currículo, quais são os diferenciais, se aquele profissional realmente tem uma ligação com a empresa que vai trabalhar ou não, e uma série de outros fatores que poderiam justificar a contratação desse profissional. E outra, ele está concorrendo com uma série de outros profissionais e um detalhe nessa concorrência faz a diferença na compra desse profissional para essa empresa. Então, algumas coisas que nós observamos que o profissional peca. Além do básico, que é a própria vestimenta, que basicamente a vestimenta ela tem que estar alinhada com o padrão da empresa que ele vai estar pleiteando. E realmente a vestimenta Ao cargo também? Ao cargo também, obviamente. Por exemplo, alguém que vai buscar um emprego de telefonista, recepcionista, as empresas contratam muito. O que você sugere? Uma vestimenta discreta, possivelmente uma vestimenta social, né? Para que ele possa realmente passar uma imagem mais voltada. Mas não precisa ser um vestido de festa, até porque não, é um espaço que... Até porque também vai chamar uma atenção excessiva para a pessoa e vai passar uma imagem até negativa. Quando a pessoa chama atenção demais para ela, tanto por ela estar mal vestida ou por ela estar extremamente bem arrumada. Excesso de maquiagem pode ser um problema também. Com certeza. E o homem? O homem... A gente fica parecendo só que as mulheres, os homens também... Para que cargo, por exemplo? O mesmo, vai ser ou balconista de uma padaria, ou porteiro de uma empresa. Qual seria a característica? No caso, por exemplo, um porteiro de uma empresa, eu diria uma camisa social sem gravata mesmo, com uma calça social seria bem adequado, entendeu? Uma calça normal, isso, sempre muito passado. Sempre passado e tudo mais. A comunicação que essa pessoa vai demonstrar. Aí entra nos outros pontos que eu gostaria de deixar a dica. Hoje, por exemplo, as empresas, elas estão assim avaliando a parte comportamental do profissional. Hoje, 87% dos profissionais que deixam uma empresa, eles não deixam por problemas de suas habilidades e nem tampouco por problemas técnicos. Deixam por conta do comportamento. Da empresa para com ele ou dele para com a empresa? Dele para com a empresa e com a sua equipe. Aí você entra as relações interpessoais, entra toda a relação que ele tem com a empresa, o caráter do profissional, que são coisas que o entrevistador hoje de recursos humanos ele é preparado para fazer aquilo que é chamado a entrevista comportamental. Então, é muito comum hoje, quando você vai ser entrevistado, o entrevistador chega para o profissional e fala o seguinte, olha, me fala para mim um erro que você cometeu na sua vida. Aí ele fala, não me lembro, não cometi nada. Ou me fala um defeito que você tem. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então a pessoa quer transformar um defeito numa qualidade, sendo que, na verdade, o entrevistador quer ouvir o contrário. Ele quer ouvir alguma coisa sincera da parte dele, mas que mostra como que ele lidou com aquela situação. Como ele está tentando vencer. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um problema de motivação, mas assim, eu sou uma pessoa que acordo todo dia, eu procuro fazer um trabalho comigo mesmo para que eu realmente seja motivado. Então, ou seja, isso vai ajudar o profissional. Não, eu sou muito perfeccionista, ou seja, ele está transformando um defeito numa qualidade. Isso aí é discurso pronto numa entrevista, que não vai levar a ajudar o profissional.
Então são alguns detalhes que no momento, então a forma de se comportar, É mais fácil o ser bem gesticular. transparente, honesto mesmo. Com certeza, até porque hoje você consegue avaliar se o profissional está mentindo ou não, até pela forma como ele se comporta, entendeu? Eu não gosto, por exemplo, qual é um defeito? Não sei se é um defeito, mas eu não gosto de trabalhar final de semana. Eu gostaria de ter uma carga horária que me limitasse a trabalhar de segunda a sexta. Exatamente. No outro trabalho, eles me impuseram que eu tinha que trabalhar finais de semana. Isso foi me criando uma animosidade. Acho que é nessa linha. Com é certeza. melhor ser transparente. Uma outra pergunta, no caso, foi dado um exemplo no primeiro bloco sobre o vendedor, né? Vamos pensar assim, chegar a uma entrevista para um vendedor e perguntar para ele assim, me fala, você já teve um problema com o cliente? O vendedor fala assim, não, nunca tive nenhum problema com o cliente. Peraí, qual é o vendedor que nunca teve? Aí ele falou, não, já tive. Então me cita como é que foi. O que o entrevistador está querendo naquele momento? Está querendo saber como é que o vendedor lidou com a situação. Aí ele vai falar assim, não, eu tive um problema, o cliente estava insatisfeito com a situação tal, mas assim, rapidamente eu trabalhei dessa forma, eu consegui reverter uma venda que estava perdida, um cliente que estava perdido, eu consegui trazê-lo de volta para a empresa. Tive um problema de uma troca, não queria ser feito, eu consegui reverter, a empresa aceitou, consegui agradar. É melhor expor um antigo problema. Com certeza. É melhor ser transparente. Com certeza. Porque isso realmente vai ajudar. E hoje, por exemplo, quando você fala de um profissional que hoje é muito visto nas entrevistas, que é sobre os pontos fortes e o fraco de um profissional, né? Bem, todo profissional tem um ponto fraco, ou pontos fracos. Até isso porque se só tivesse forte, ele não precisaria estar pedindo emprego, né? Com certeza. Agora, obviamente, ele tem que mostrar, né, como que ele faz para minimizar o mínimo possível essa questão dos pontos fracos. Mas, assim, uma coisa que eu costumo dizer para o profissional hoje, o que acontece? As pessoas, elas gastam muito tempo tentando melhorar aquilo que elas não são boas. Sendo que, na verdade, elas deviam gastar muito mais tempo potencializando aquilo que elas já fazem bem. Porque aquilo que elas já fazem bem, por elas fazerem ainda melhor, isso vai ser um diferencial muito grande para elas. Então você pega hoje, voltando ao exemplo que nós tivemos no primeiro bloco dos esportistas. Não adianta. O cara nasceu para ser jogador de futebol, não adianta ele querer jogar tênis, entendeu? Porque o máximo que ele vai ser é um mediano. É melhor ele continuar treinando futebol e ser sempre buscar o melhor no futebol. Exatamente. Então, ou seja, você tem que ver aquilo que você faz melhor. E aquilo que você faz melhor, você tem que procurar aprimorar a cada dia. Aquilo que você não faz bem, tudo bem. Você vai ser no máximo mediano. Mantém o básico. Mantém o básico, mas não fique gastando o seu tempo com aquilo. Porque você nunca vai ser nada mais do que mediano naquilo que você As redes sociais é uma ferramenta que pode ajudar ou não no momento de uma contratação? Porque hoje as empresas pesquisam muito os perfis nas redes sociais. Pode ajudar. E hoje é uma coisa assim que as empresas estão utilizando isso e os profissionais ainda não perceberam como que isso pode ajudá-los. Então, por exemplo, aquilo que você posta numa rede social, uma foto que você... É um arquivo público seu, é um arquivo divulgado. Até, inclusive, um profissional que toma cuidado com a sua imagem, ele tem que se preocupar com aquilo que os outros estão postando a respeito dele. Por exemplo, uma marcação de foto, de repente o profissional está, por exemplo, num local ali tomando uma bebida, aí a pessoa vai lá e posta uma foto dele bebendo, não existe nada errado nisso, claro que não. Porém, dependendo de onde vai essa foto... que ele tem construída, né? Imagem. Porque isso, por exemplo, pode manchar a imagem dele. O sujeito que na empresa fica o tempo inteiro repugnando aqueles que bebem, daí a pouco aparece num... Pode ser um mau exemplo. Pode ser. E eu costumo dizer o seguinte, olha, tudo que nós fazemos hoje está nu diante do mundo que nós vivemos, está nu. Então, ou seja, você não tem mais como você esconder as coisas. Então é muito fácil hoje um profissional, ele se vê numa situação de que algo se torna público facilmente. Nós temos exemplos aí de artistas que tiveram fotos públicas facilmente. Como que isso pode causar depois no profissional, no trabalho da imagem pessoal dele? Então essa mancha depois, porque para você construir uma imagem é algo muito difícil. Agora para você destruir é muito fácil. Atividades sociais, eu tive lendo que algumas empresas hoje, dentro dos quesitos de contratação, além do desempenho pela qual ele está buscando essa oportunidade de trabalho, a questão do voluntariado pesa bastante. Procede a informação? Com certeza. Tanto pesa que muitas empresas, que inclusive já têm, as grandes empresas já têm um programa já voltado a atividades sociais, elas dão preferência para profissionais também que buscam se engajar nessas causas. Você se dedica a uma PAI, uma Santa Casa, associação de bairros, a um projeto sobre meio ambiente, isso hoje
mostra que você tem um espírito coletivo. Eu diria o seguinte, olha, eu mesmo já fiz vários trabalhos nessa linha, né? E eu diria o seguinte, você tem um ganho da imagem pessoal, que isso é importante. Agrega valor à sua imagem. Mas agrega muito mais valor à pessoa. No fundo, você percebe que você ganha muito mais do que aquilo que você proporcionou para qualquer entidade que você prestou o trabalho. Mas assim, olhando pelo ponto de vista do marketing pessoal, que é o foco, não adianta você só colocar, realmente você atuar, isso para a empresa que está te contratando, te entrevistando, te agregou um marketing pessoal. Diferencial. É um diferencial. É um diferencial. Se o teu concorrente não presta esse mesmo serviço, não usa esse expediente de se dedicar ao terceiro de maneira voluntária, você pode levar uma vantagem em relação a ele. É um diferencial, porque isso leva à questão comportamental. E normalmente uma pessoa que se dedica a um trabalho voluntário, ela tem uma questão comportamental vista de uma forma diferente. Então isso ajuda. É claro que você tem que ver que muitas vezes você está concorrendo com igual capacidade técnica. Então esses diferenciais eles vão ser fundamentais. Os detalhes, quer dizer, ambos têm o mesmo perfil, o mesmo currículo, a mesma trajetória, os detalhes é que podem fazer uma grande diferença. Olha, nós estamos nos vendendo o tempo todo. E como nós estamos nos vendendo o tempo todo, nós nos vendemos pelos detalhes. Você pode pensar que não, mas eu sei que você sabe que... Eu tenho dúvida, até porque o político você trabalha com isso. Imagem, mas assim, às vezes a pessoa não percebe, mas assim, a escolha de uma gravata, ela pode ser a diferença entre o sucesso ou não em determinado ponto. Depende da ocasião, depende do momento. Uma vez eu fiz um teste, eu fiz uma palestra e eu iniciei a palestra com uma roupa bem esportista, né? E no meio da palestra eu troquei de roupa e coloquei o terno e gravata num vídeo que eu lancei lá. Quando eu voltei, eu tinha trocado até o óculos, quando eu voltei, teve gente que pensou que era outra pessoa. Aí eu falei assim, tá vendo como que a sua vestimenta faz a diferença? Eu comecei a palestra e vocês estavam me olhando meio assim, mas parece que alguma coisa estava destonando ali aquela situação. A imagem do respeito não pode não estar agregada naquele momento diferente. Se você estivesse numa academia, você poderia estar... Com certeza, porque é um contexto você de terno na academia ser um pouco estranho. Com certeza. Então é tudo você tá... Tem uma história que eu ouvi faz muitos anos, não sei se é verdade, que homem nunca deve ir a uma entrevista com terno marrom. Porque apaga, ofusca a imagem dele. Já ouviu falar disso? Nunca vi. Então, você que está nos ouvindo, se ouviu falar alguma coisa, manda no nosso e-mail. Manda para mim também. Eu não lembro se foi na época de faculdade ainda, tem muita troca de informação, mas a questão acho que você colocou muito bem, né? Você entrar para fazer uma palestra com uma roupa esportiva, não tem muito a ver com aquele ambiente, a não ser que a palestra fosse esporte. Exatamente. Ou se eu fosse um esportista, por exemplo, como você vê palestrantes que... O Anderson Silva fazer uma palestra de tênis, talvez bermuda... vai estar... Acho que é o que as pessoas estão esperando. Com certeza. Anderson, obrigado pela oportunidade. Você de casa quiser contratar o Anderson Hernandes, tem aí no vídeo o telefone, tá certo? É só ligar. Tem o site também, Anderson Hernandes, escritor e palestrante. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.